Saldo, amada igreja, com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Hoje estamos aqui para trazer uma palavra nessa quarta-feira para cada um de nós, para os nossos corações aqui, sobre a viúva de Naim. Hoje será o texto escolhido para que nós possamos estar meditando sobre a palavra de Deus. Amados, você pode pegar a sua Bíblia que está e abrir em Lucas 7, versículo 11, Lucas, Evangelho de Lucas 7, versículo 11, nós vamos estar lendo o texto para o melhor entendimento dos acontecimentos narrados aqui no Evangelho de Lucas. Amados, aqui nesse texto, se inicia assim: E aconteceu que no dia seguinte, ele foi à cidade chamada Naim, e com ela ia muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho de uma única mãe, que era viúva. Com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: Não chores. E chegando-se, tocou o caixão, e quando tocou o caixão, eles pararam, e disse: Jovem, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. E em todos se apoderaram de temor e glorificaram a Deus, dizendo: Uma grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Glória a Deus. Esse contexto dessa história narrada pelo Lucas diz que havia uma viúva em Naim que estava levando seu filho para o cortejo fúnebre. E nesse meio termo, nesse caminho a qual já saía da cidade, Jesus vinha com seus discípulos, e ele viu aquela viúva chorando, ele viu aquela viúva, se compadeceu-se dela. E aí ele se aproxima dela e chega para ela e fala: Não chores. E toca ali na caixa, toca ali no lugar onde estava aquele menino. E é muito interessante, amados, que colocar em prática aqui, que Jesus ele poderia ter passado em vários lugares, Jesus poderia ter passado em várias cidades, mas Jesus ele escolheu passar por Naim. Jesus, em meio ao Israel, ali existia muitas cidades, mas chegou um momento que Jesus resolve passar na cidade, em frente à cidade de Naim. E graças a Deus que Jesus passou por Naim, graças a Deus que Jesus passou em frente a Naim naquele momento. Graças a Deus que Jesus passou na sua casa, graças a Deus que Jesus passou na minha casa, porque se Jesus não tivesse passado na minha casa e nem na sua casa, não havia milagres. Se Jesus não tivesse passado no nosso lar, não iria haver milagres. E houve salvação nesse dia. Jesus poderia passar em todos os lugares, em todas as cidades, mas ele resolve passar em Naim, justamente em Naim, onde estava sendo cortejado um velório. E ali, Jesus ele tinha várias opções, conta a tradição. Ele poderia ver aquele velório passar diante dele e poderia simplesmente dar um passo para trás e deixar com que aquelas pessoas adiante com aquele velório. E ele também poderia se ajuntar com aquele povo, se compadecer-se com aquela mulher e prosseguir com o velório até o enterro. Mas Jesus fez algo muito diferente. Ele fez algo extraordinário, ele quebrou protocolos. Jesus ele chega diante daquele velório e chega e toca naquele cortejo, toca naquela caixa onde estava o menino. Ele toca, e no momento que ele toca, ele quebra uma tradição.
Uma tradição que diz assim pelos judeus que não poderiam, nenhum judeu poderia tocar alguém morto, porque eles ficariam impuros. E Jesus, ele quebra o protocolo nesse exato momento. Ele pega e toca ali naquela caixa. No momento que ele toca, aqueles homens param. Eles param exatamente naquele momento. E ele olha para aquela mulher e se compadece com a tristeza daquela mulher, se compadece com o sofrimento daquela mulher, que já o seu filho diretamente para o enterro. E aí ele pega e fala assim: não chores. É muito interessante, amados. É muito interessante que Jesus poderia simplesmente chegar, tocar naquele menino, fazer com que aquele menino se ressuscitasse, fazer com que aquele menino se levantasse. Mas não. Deus queria algo mais ali naquele momento. Jesus, ele queria algo mais ali naquele momento. Ele queria que as coisas não fluíssem simplesmente para abençoar aquela criança que estava morta, mas sim para abençoar todos aqueles que estavam ao seu redor. No momento em que ele toca, aquelas pessoas param, eles pasmam e olham para Jesus. E Jesus, com a sua íntima compaixão daquele acontecimento, chega e fala assim para aquela mulher: não chores. Olha, amado, há um negócio para você. Jesus, ele passa na sua casa. Jesus, ele toca em você. Jesus, ele olha para você e fala: não chores. Mas sabe por que ele fala não chores? Ele fala não chores não porque ele quer que você simplesmente pare de chorar. Ele quer dizer: não chores, porque está aqui a solução. Está aqui a solução para esse seu sofrimento. Está aqui a solução para tudo que está acontecendo na sua vida. Veja bem, amados, aquela mulher, diz aqui a palavra que era viúva de Naim. Não se trata do nome dela aqui nesse momento, não se fala o nome dela aqui nesse momento, mas se rotula ela como viúva de Naim. Se rotula pelo estado que ela está vivendo, que ela é uma viúva, né? E hoje está aqui a caminho de levar o seu filho, né, para o enterro. E aí, o que acontece? Jesus se compadece dela, vai diante a ela e leva uma palavra de conforto para o seu coração. E todos que estão ali ao redor ficam pasmados com aquele acontecimento, aquele momento, que nenhuma pessoa poderia chegar e tocar ali numa pessoa morta. Somente os sacerdotes poderiam purificar, somente os sacerdotes poderiam tocar, e os sacerdotes tinham todo um pretexto para realizar essa colocação dessa pessoa nesse caixão, né? Então, o que acontece aqui, nesse momento? Jesus, ele toca quebrando todos os protocolos. Jesus, ele não depende de protocolos para realizar milagres na sua vida. Jesus, ele não depende de protocolos para realizar aquilo que ele quer nas nossas vidas. Jesus, sabendo da tristeza daquela mulher, se apresenta diante dela. Olha, amados, aquela mulher, como retrata a Bíblia aqui e fala, viúva de Naim, ela já tinha perdido quem? Já tinha perdido o seu esposo. Ela já tinha um sofrimento em seu coração. Ela já estava triste porque ela perdeu o provedor, ela perdeu aquele que trazia comida, aquele que ela tanto amava, e ela tinha que um filho com ele. Então esse relacionamento era familiar, esse relacionamento havia, né, um relacionamento de família ali com ela, e ela perde o seu marido, né, e assim tratam ela como viúva, rotulam ela como viúva de Naim. E depois chega um tempo que ela vai aqui perder quem? O seu filho. O seu filho, essa mulher, Deus olha no coração dela e vê tamanha tristeza em vosso coração. Deus está falando com você. Não chore mais. Deus está olhando para você e fala: não chore mais. Porque, amados, Ele vai
fazer um milagre na sua vida. Ele vai realizar aquilo que é necessário ser realizado na sua vida. Acabam-se as percas, não haverá mais perca na sua vida. Se você colocou Jesus na sua vida e Ele é a torre forte, Ele é o mastro principal na sua vida, amados, Jesus fala no seu coração: não chore mais, as percas acabaram. Você pode ter perdido o seu marido, mas você não vai perder o seu filho. Você não vai perder o seu filho. Olha que o Evangelho de Lucas trata esse jovem, né, que relata Jesus como morto, né, como defunto, né? Diz aqui no versículo 12: e quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto. Olha como a narrativa de Lucas está tratando esse acontecimento. A narrativa de Lucas está rotulando esse jovem, está rotulando ele como um defunto, como uma pessoa que não tem um nome. Mas Jesus fala e olha para ele, sabendo quem ele era, fala: jovem, jovem. Olha, eu vou dizer, o diabo ele conhece o seu nome, mas ele te chama pelos seus pecados. Deus conhece os seus pecados, mas ele te chama pelo seu nome. E quando Jesus se aproxima desse menino, o qual é relatado como morto, como defunto aqui na narrativa de Lucas, ele fala: jovem, jovem, se levanta, né? Ele pede para aquela criança se levantar, e ele se levanta e começa a falar. Olha, amados, que interessante, amados. É muito interessante isso. Esse mundo de hoje, ele nos rotula pelo aquilo que nós, o estado que nós estamos agora, né? Eles nos colocam pelo estado que nós estamos agora, mas não pelo aquilo que nós somos, amados. Nós somos quem? Nós somos quem, amados? Filhos de Deus, criaturas de Deus, trabalhado e feito pelas mãos divinas. Nós somos quem? Filhos de Deus. Esse mundo hoje não vê isso. Esse mundo hoje, quando vê uma pessoa, ele já começa a rotular como uma pessoa que esteja ali no lixo. Ela fala mendigo, o mendigo. Mas essa pessoa, ela tem um nome. Essa pessoa, ela tem um nome, e as causas que fez ela chegar naquele estado, você sabe quem foi. Você sabe também quem é que faz a pessoa chegar nesse estado. Você conhece muito bem a história do filho pródigo. Você sabe muito bem como as pessoas chegam a nesse estado de ser rotulado o mendigo. O diabo faz isso nas nossas vidas. Mas Jesus nos chama pelo nosso nome, como ele fez aqui com esse menino. Olha, amados, que interessante essa palavra em nossas vidas. Olha, Jesus, ele chega para essa mulher e realiza um dos grandes milagres ali naquele momento, a qual não foi simplesmente só para aquele menino, foi para aquela mulher, porque já estava com o coração cheio de dor, já estava cheia de perca, ela já estava necessitando de algo na sua vida, porque não tão somente aquele menino estava morto, um estado que se encontrava, mas ela também já se encontrava morta, porque já não estava mais perto daquela quem ela tanto amava, tanto o seu marido, agora o seu filho. E olha, aquelas pessoas ali que estavam carregando aquela caixa onde estava aquele garoto, aquelas pessoas também, elas foram tocadas por aquele acontecimento. Porque Jesus, ele para, no momento que ele para, as pessoas olham e prestam atenção. Você prestar atenção na narrativa, no final da narrativa, a qual fala que todos se apoderou-se de temor e glorificaram a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós,
Deus visitou o seu povo. Deus hoje visita o seu povo. Deus hoje bate na sua porta. Deus hoje entra na sua casa. Deus hoje quer mudar o estado que está no seu lar. Deus hoje quer fazer algo diferente na sua vida, amados. Sei que o momento que nós encontramos hoje preso dentro das nossas casas, mas a palavra de Deus fala que a igreja tem que ser extensa, tanto na nossa casa também, quanto no próprio lugar de adoração ao Senhor. A nossa casa é uma extensão da igreja, porque nós não podemos ficar só dependentemente de quatro paredes para louvar e exaltar o nome do nosso Senhor. Nós devemos louvar e exaltar o nome do nosso Senhor em qualquer lugar, em qualquer circunstância, em qualquer momento, em qualquer estado. Amados, sei que muitos estão chorando, sei que hoje muitos estão perdendo muitas coisas em suas vidas, amados, mas isso não é nada pelo aquilo que você está perdendo, não é nada pelo aquilo que Deus pode dar na sua vida. Nós não podemos ver com esses olhos carnais, mas conseguimos ver pelos olhos espirituais, esses olhos a qual o Senhor coloca em nossas vidas através do seu Espírito Santo, amados. Esses olhos que o Senhor coloca nas nossas vidas através da sua graça, do seu amor perante cada um dos seus filhos. Olha o que Jesus faz nesse momento aqui. Olha o que Jesus realiza aqui, amados. Olha, amados, sei que o mundo tem rotulado você pelo seu estado. Sei que o mundo tem falado que você não presta, que você não vale nada, que você é uma pessoa sem futuro, que você não vai chegar a lugar nenhum, mas Jesus faz diferente. Ele chama pelo seu nome e Ele faz: eu mudarei aquilo que for necessário para tu alcançares aquilo que for do meu desejo, da minha vontade. Assim fará o nosso Senhor Jesus Cristo. Sei que a circunstância, os momentos, a gente não vê uma luz no fim do túnel, mas se olharmos bem, se prestarmos bem atenção na palavra do nosso Deus, Ele é o Deus que nos tem guardado, Ele é um Deus que tem nos livrado, e esse é o único Deus que pode apresentar essa luz no final desse túnel. Amados, tudo isso que estará acontecendo em nossas vidas vai passar, e todo esse sofrimento na vida dessa mulher passou e ela foi transformada juntamente com aqueles que estavam junto. Eles foram transformados no íntimo, no coração, e viram quem era aquele homem que estava ali naquele momento. Quem foi que parou aquele cortejo? Foi o Deus vivo, o Deus que se fez de homem, se apresentou como filho. Ele para aquele cortejo, ele para aquele sofrimento, ele cessa a tristeza e traz alegria. Aquela mulher pega aquela criança, aquela mulher que saiu de casa com a criança morta, triste, saindo da cidade, já sem esperança, ela volta de novo com aquela criança, com alegria, aquela criança viva, falando, alegre e proferindo as palavras de Deus. Olha, aquela mulher deve ter ficado tão alegre, amados, mas tão alegre que todos se comoveram também com a alegria dela. Todos poderiam ter ali se comovido com a alegria dela, quanto foi com a tristeza, que aquele cortejo estava ali junto com ela, se compadecendo com a sua tristeza. E tão pouco aquele cortejo, ele começa também a sentir a alegria que aquela mulher sentiu naquele cortejo. Olha, amados, a morte para nós com Cristo não é nada. A morte para nós com Cristo é vida. A morte para nós com Cristo é vida, porque aquele que ressuscitou a nosso Senhor Jesus Cristo, esse também tem o poder de também nos ressuscitar naquele grande dia, amado.
E essa esperança nossa, essa esperança que tem que estar dentro do nosso coração, não é doença, não há mal, não há tribulação, não há nada que possa nos separar do amor de Cristo, não há nada que possa nos separar do amor de Cristo, não é o fechamento da igreja que pode nos separar do amor de Cristo, não é, meus amados, não é, porque a igreja, ela é uma extensão, a igreja está na sua casa, ela tem que estar dentro da sua casa, porque ao sairmos da nossa casa e ao templo, nós temos que estar preparado, e essa preparação começa dentro da nossa casa, e se essa nossa casa não for uma extensão da igreja, não conseguimos sair preparados, não conseguimos sair, amados, como devemos sair para glorificar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquela mulher estava saindo para enterrar o seu filho, aquela mulher estava saindo para deixar o seu filho no túmulo, como deixou o seu marido. Aquela mulher estava triste, aquela mulher já não tinha mais esperança, mas ao meio caminho apareceu o dono da esperança, o dono da vida, o dono da palavra. Apareceu o verbo, apareceu o Logos, diante deles ele promoveu a esperança, ele promoveu aquilo que nenhum homem pode promover em nossas vidas. Ele promoveu a vida eterna, ele trouxe de volta aquele que estava morto, mas para ele só era um jovem que estava ali deitado. Glória a Deus, eu glorifico esse Deus porque Ele é maravilhoso. Eu glorifico esse Deus por a sua palavra, Ele traz grandiosos ensinamentos para o nosso coração. E Ele diz, amados, onde não há esperança, ali eu estarei trazendo esperança para a sua vida. Grandioso é nosso Deus, que traz esperança para nossas vidas. Amados, a carne pode estar chorando, a carne ela pode estar triste, mas o Espírito ele tem que estar convicto e crendo no nosso Senhor Jesus Cristo, porque a carne pode até dissipar, mas o Espírito crendo em nosso Senhor Jesus Cristo, amados, ele vai para a glória, vai para nosso Senhor Jesus Cristo, porque transformada será essa carne, e grandiosa será essa transformação, que já não vamos necessitar mais de comer, nem beber, e nem ter necessidades humanas que nós temos hoje, mas sim, simplesmente glorificar e exaltar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, guarde essa palavra em vossos corações, guarde essas palavras no seu íntimo, amado. E não deixe que o diabo venha tirar essa palavra do seu coração. Muito está acontecendo na nossa igreja, porque ao ficar em casa não tem utilizado da palavra de Deus para estar vencendo essas batalhas, essas guerras, essas tribulações a qual está passando. Mas eu digo, somente com essa palavra viva, eficaz, que você consegue vencer toda essa tribulação que há na sua vida. Por isso que é necessário, é evidente que é necessário que você venha estar sempre lendo a palavra de Deus e aprendendo um pouco mais de Deus na sua vida. Glória a Deus por essa palavra. Deus, Ele não rotula você, amado. Deus te vivifica, Deus te traz de volta e Deus vai passar na sua casa e vai realizar grandes coisas na sua vida. Eu agradeço aos irmãos que aqui se faz presente, vendo essa pequena palavra, simples palavra de Deus que nos traz tanto ensinamento. Quero agradecer a todos vocês, amados, e crendo nessa palavra, e crendo nesse Deus vivo que está escrito aqui, nessa palavra, que realiza milagres em nossas vidas, momentos imprevisíveis, em momentos em qual o homem olha e não vê solução. Eu creio que o nosso Deus, nosso maravilhoso Deus, Ele é capaz
de realizar grandes milagres em nossas vidas e restaurar a nossa igreja da forma que Ele quer. Maravilhoso é esse Deus, poderoso e grande, e deixo essa palavra em vossos corações. Agradeço a cada um que estão assistindo, agradeço a cada um dos irmãos. Glória a Deus, que na próxima quarta teremos também uma outra palavra que será trazida por outra pessoa, e assim que possível também estarei trazendo, mas que Deus venha trabalhar em nossas vidas mediante a sua palavra. Amém? Glória a Deus, saúdo a todos, saudade muito grande aqui no coração de estar louvando e exaltando o nosso Senhor Jesus Cristo na igreja. Glória a Deus. Está louvando e exaltando o nosso Senhor Jesus Cristo